Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Origens com Lígia Zottini, Gabi Maciel e Jane Xi. Olá. É uma honra ter você aqui, amiga. A honra é toda minha. Não, assim como Thaís, você só não estava no primeiro grupo de entrevistados, porque vocês também passaram por processos de voz e esses ajustes Regeneração. todos. Exato. Sim. Então seja bem-vinda. Obrigada. A gente quer muito escutar Origens de Jane. Vamos dar voz a Jane? Vamos, Jane, A vamos dar voz que vai ser possível, né? Mas muita fala, voz eu não sei se é tanto, mas vamos nela, né? A sua nova voz. Minha nova A voz. sua nova voz, amado. Então, a palavra, eu não quero nem me estender, mas a palavra é toda sua agora. Então, Origem de Jane. Vamos Origem começar de Jane. pelo começo. Vamos lá. Bom, talvez então eu não vou ser tão tradicional, porque acho que vale começar pela voz. Tá bom. E que é a Ok. minha experiência desses últimos 7 meses Sim. de regeneração. Tá. E que está nascendo ainda é a origem de uma nova Jenny. Sim, não com é? certeza. E esse processo, acho que Li é uma das poucas, né, que acompanhou esse processo. Então, 7 meses atrás, eu descobri um câncer na tireoide. E como tudo que sempre foi na minha vida, eu nunca fiz parte muito do normal, né? Então, apesar de ser bom, é um câncer, tal, tireoide, bom, se é para ter um câncer, então que seja de tireoide, porque você tira e tudo bem. Pois é, eu não caí nesse grupo. Apesar de ser de tireoide, eu também caí no grupo das exceções e não pertencer ao que é a maioria, né? Sim. Então, eu passei por um processo ali em que o câncer ele se espalhou e nessa uma das coisas que impactou foi que eu perdi uma corda vocal, né? E dali, desde então, graças a Deus está tudo bem, né? Mas eu iniciei um processo de aprendizado a falar. Porque hoje eu tenho que pensar na minha corda vocal para falar. Se eu não processo e não me concentro nela, a voz não sai. Então, eu estou aprendendo a falar, utilizar as áreas da corda vocal para que a voz saia, porque é diferente do que eu tinha antes, que a maioria de nós temos 2 cordas vocais que dançam, que tem uma dança entre as duas para que o som seja projetado. Eu não tenho mais uma, a outra tem que compensar. E como tudo o que é lindo nessa natureza e que a ciência também não explica, é que ela compensa. Ela compensa e compensa muito rápido. O difícil hoje é manter o equilíbrio, porque o exercício em si, ela já faz tudo, né? Bom, o que vale realmente destacar nesta origem, além de todo o processo de cura em si, que eu acho que já é outro capítulo. Amiga, foi a cura mais rápida que eu vi. Deu o quê? 3, 4 meses no máximo? Sim. É algo que... 3 meses. Só não é milagroso, porque a gente sabe todos os processos. Sim. Mas ainda assim tem algo de milagroso nessa sua história. Sim, e o meu próprio cirurgião, ele olha os resultados e ele faz umas caras do tipo assim, deu uma coisa errada. Aliás, o Não é milagre o começa esperado. o fato de você ter sido protagonista na sua cura, né? Porque eu acho que de alguma forma a gente já entende que somos parte da doença. A maioria Sim. que tem algum nível de consciência entende já que a gente tem a psicossomática, coisa toda. Mas ainda assim, para mesmo aqueles que têm o entendimento, é difícil a gente conseguir ter a força para entender que somos parte da cura. Sim. Eu acho que desde o momento que você veio e me contou, e o tempo todo, você não tinha dúvida que você já estava curada. Sim, Mesmo de todas as diversidades que apareceram aí no processo. exato. E foi o que aconteceu. E foi. Foi um processo que eu diria, óbvio, dentro de tudo o que é possível falar, né? Não foi fácil tudo isso, mas é assim, foi razoavelmente tranquilo, porque eu estava muito centrada, muito focada. Sim. E acho que foi a primeira vez na vida, né? Que de fato, eu tinha um único objetivo, que era a cura. O meu foco era só esse, 24 horas por dia. Todos os processos da ciência, da tecnologia, da medicina, da consciência. Eu lembro de você falar que a sua mãe, né, que é uma excelente cozinheira, alquimista da comida, ela não permitia que a comida não fosse super feita na hora, porque ela entende Exato. que parte do que você estava comendo facilitava e era protagonista nessa cura. Foi Então, isso mesmo. era feita pela mão que te gerou, até me Exato. emociona. Que Sim. faz isso como arte de vida É. e que entendia que a comida tinha que ser
fresca, feita Tinha. naquele momento para aquele propósito. E quer origem melhor do que essa, né? Exato. Né? É. Onde uma das suas origens estava ali te nutrindo e te trazendo essa origem de volta pro corpo, né? Exato. Através do alimento, essa nutrição. Porque numa regeneração, no processo de regeneração, nasce o novo. É uma nova origem. Exato. Né? E que não é mais a mesma. Não. Com certeza não é mais. Não. Eu, pessoalmente, hoje eu vivo porque, assim, hoje eu falo, todo o meu dia, ele está muito voltado à voz, à fala, às mentorias e tudo mais. E hoje é outra voz. Então, é assim, se eu fecho os olhos, não é mais a mesma Jenny. Não é a mesma voz, né? Então, o som emitido é outro. E ali vem essa nova origem. O que foi interessantíssimo foi a primeira experiência que eu tive. E eu tenho poucas palavras para conseguir expressar o que foi a experiência. Foi o momento da cirurgia. Eu nunca tinha entrado no hospital para fazer absolutamente nada na vida inteira. Mas 55 anos, o máximo que eu fiz foram os exames. Mas nunca, internação, eu nunca passei por nenhum tipo de internação nem nada. E fui para uma cirurgia que talvez não fosse tão simples, mas eu não sabia que teria a extensão que foi de quase 10 horas de cirurgia, né? E a gente sempre tem aquela pergunta, bate aquele receio, você, irmão, eu nunca vivi isso, eu não sei o que é tomar uma anestesia. E eu não sei o que é voltar da anestesia. Óbvio, eu sempre ouvi assim, não, tem um processo lento do pós-anestesia até você voltar. Bom, ok. Experiência de quase morte, né? Tem de tudo aí no meio dessa Você história. luz, então, eu não vi a luz. Mas eu tive uma experiência muito diferente. Essa é bem claro, boa. né? E que eu dou, assim, gargalhada. Porque você para pensar, você, não aconteceu. E eu tenho 2 testemunhas que são minhas irmãs, que estavam dentro do quarto de UTI quando eu estava acordando na anestesia, né? E a gente estava dando risada outro dia. Porque o que aconteceu é que, assim, foi dia 3 de novembro de 2023, meio-dia eu estava entrando num centro cirúrgico. E ali, a memória que eu tenho é que eu fui para o Chile. E eu estava em Santiago, dentro da quadra de vôlei, em que o Brasil, a seleção de vôlei masculina do Brasil, estava começando a disputar a semifinal dos Jogos Pan-Americanos. Eu sou uma amante de vôlei, né? Sempre joguei vôlei, adorei, acompanho tudo, né? Adoro Olimpíadas de jogos e tudo, né? Eu não sabia que ia ter aquele jogo naquele momento, né? Eu estava acompanhando os jogos que estavam acontecendo na semana, mas, obviamente, já era o dia. Assim, na véspera, eu já estava desconectada de tudo, justamente para eu poder me concentrar na cirurgia, canalizar, permitir que todas as energias que eu estava recebendo das pessoas próximas, que eu tinha me fechado ali, que eu sabia que eu estava recebendo as energias para poder encarar a cirurgia, então eu estava muito centrada, silenciei e tudo mais, né? Então eu não sabia mais o que estava acontecendo. Só que no momento que eu apaguei ali no centro cirúrgico, que ainda me lembro ali, né, da anestesista, o cirurgião conversando comigo, eu apaguei, e quando eu despertei, eu estava já no início do jogo Brasil versus Colômbia. E você tem essa memória, né? Tenho essa memória. Inclusive, incrível, eu tenho a memória de onde eu estava sentada. Porque não é que eu estava lá na arquibancada, pendurada, gritando no meio do povo, não. Eu estava sentada atrás do banco da seleção do Brasil. Nada como ir desdobrada, né? Quem vai no VIP. Sentei ali, eu tava quase dentro de quadra. Você tava praticamente o técnico ali, Tava né? ali, né? Aquela vibração, vamos lá, torcendo e tal. E o Brasil tava ganhando, então tava no meio do jogo, né? Bem, enfim, era 9 horas da noite aqui no Brasil quando eu despertei, né? E quando eu abri os olhos, eu estava tentando entender o que estava acontecendo, porque eu estava na torcida. Não, gente, o que aconteceu? Que delay é esse? Que delay é esse? E de repente, plum, né? Num piscar de olhos, eu estava dentro de um quarto de UTI. Minhas 2 irmãs aqui de pé do lado, né? E eu olhando os enfermeiros ali, tudo, né? Plugando fios e tal. E eu, assim, a primeira coisa que eu consegui não foi falar, porque não estava saindo voz, mas eu falei: vai, Brasil. Maravilhoso. E as minhas irmãs Vai, assim, Brasil, por vai, favor. Brasil, vai, Brasil.
E elas olhando assim pra mim, mas o que tá acontecendo com Muito ela? maravilhoso E eu, vai Brasil, vai Brasil. E aí as minhas irmãs ali, eu falei assim, mas o que tá acontecendo? E a minha irmã mais velha, a Cris, ela falou, eu não sei, às vezes ela é meio bruxinha. Mas eu acho que deve estar tendo algum jogo, porque ela estava assistindo jogos pan-americanos, né? Bom, resumindo, o que estava acontecendo é que naquele momento, não era que tinha passado, naquele exato momento, estava tendo o jogo do Brasil contra a Colômbia, amiga, em Santiago. E eu tava pé da vida, porque eu queria assistir o jogo. Não me acorda, não. Eu quero terminar de assistir o jogo. Então, foi uma experiência de viagem, sei lá. Não foi quase morte, foi quase vida, né? Real mesmo. Foi, porque eu tava muito... E eu lembro de sentir o calor, porque eu tava lá berrando, né? Eu acredito muito em desdobramento. E assim, você tava tão resolvida com o processo todo do seu corpo, que a doença já não tava mais em alma, nem corpo perispiritual. Seu corpo perispiritual foi passear, cara. Ele foi onde você gosta, porque o resto tava sendo curado no corpo físico. É assim que eu leio o que você me conta, cara. Exato. Porque é muito incrível essa história. Foi. E hoje em dia, você imagina, qualquer coisa, você vai Brasil, aí eu lembro. Vai, Brasil. Enfim, foi uma super experiência que ali, quando eu paro hoje para pensar, não foi só a voz que mudou, eu sou outra, porque foi outro corpo naquele momento. E a alma, ela teve um momento ali único que eu não sei explicar, né? Eu acho que eu ainda sou muito ignorante nestes temas, né? Porque eu sempre fui muito matéria, né? Tá. Mas eu tô nessa minha jornada de descobertas, né? E tem muitas coisas que vibram, né? E que reverberam, e que eu não tenho as palavras para poder descrever muitas coisas ainda. Mas ali foi um nascer desta que está aqui no dia de hoje. Ah, que lindo. Nossa, amamos você muito, amiga. Eu diria que eu trago um comentário pro final, mas só para deixar aqui, pra gente não entrar no campo do esquecimento, agora virou uma chave para mim, você contando de parte desse fragmento das suas origens, que você teve 3 geometrias em uma, aqui. No primeiro momento, é a minha memória da Jane, antes de tudo isso. A Jedi azul. A Jedi azul. A Jenny, do registro da conversa que a gente estava tendo, que foi a geometria final, que é a que vai... que não é a que vai para cá, mas talvez eu coloque todas elas... A gente coloque todas elas na... Aqui veio a no Jedi Insta. azul. Aqui vai vir a primeira. Essa segunda, que foi a ativação desse campo, que se configurou de origens. E a que está aqui hoje... na gravação, e quem quiser ir vai ter que olhar no YouTube. A que está aqui, que a gente vai deixar depois no Insta, é essa, Jane, que você acabou de contar. Que está aqui. Que está aqui agora. Que 7 meses depois. 7 meses depois, que não é a mesma da conversa dos últimos 2, 3 dias. Exato. Maravilhoso. É muito sobre Bom, isso. a partir daí, amiga, origens, né? Origens. Então, aí eu vou fazer realmente uns saltos no tempo, porque bom. acho que a linha do tempo, ela também não me vamos dançar representa nela. mais. Então, a dança é o portal que me trouxe até aqui, nessa minha viagem, né? Porque eu me sinto uma grande viajadora mesmo, né? Mochileira nas costas. E que neste momento que estou aqui, numa fase de mudança de setênio, né? Tô com 55, indo para os 56, né? Eu quero trazer o portal que me fez chegar aqui. E o portal, ele está representado aqui num livro, né? Que faz parte das minhas pesquisas, né? E eu tento aproveitar o máximo da presença do meu pai, que conhece muito, né? Então, ele me traz muito. Como ele chama? Xi. A gente fala que é o seu Xi, né? Mas ele tem um primeiro nome? O nome dele é Tsun Xi. Tsun Xi. Então, e esse livro, ele traz ao registro do primeiro Xi, que é este desenho aqui. Ai, que lindo, gente. E este é um primeiro Xi, que na verdade tinha... Foi ele que, na verdade, nomeou. É aquela pessoa que planta a semente, sabe? Sim. Então, foi ele que plantou e falou, olha, aqui vai começar a família Xi.
que você falou pra Gabi que significa pedra, cristal? Pedra. Pedra. Shi, né? O meu nome é Zhengni. Shi Zhengni. Shi é pedra, né? Aham. Então, também não é ao acaso. Não é ao acaso. Não é ao acaso. E na hora que eu faço um salto aqui de Ah. toda a família, né? Então tem uma Esse árvore. você contou que são 16 gerações. Sim, eu sou a A sua 16ª. dinastia, 16ª pra trás. Sim, é. Tem nos registros aqui, são 16 gerações e eu sou a última da 16ª geração. Gente, isso Então, pra se a mim gente é pensa a muito ramificação, né? Aham. E o registro que tem aqui Ah. é que este primeiro, ele surgiu, né? Registros que temos, né? Estamos falando em 500 antes de Cristo. 500 Ano anos de 500 antes de Meu Cristo. Deus. Não, isso é muito raro. Eu sou uma apaixonada por buscar origens da minha família. Eu tenho que tentar tantos passaportes quanto for possível. Já tenho 3, estou procurando mais 2, porque eu gosto da história, eu gosto de mapear tudo. Mas assim, não conseguimos ir mais do que 5 gerações para trás, amiga. 16 é um privilégio que eu acho que só as famílias reais têm. Que mapearam as suas jornadas porque eram os reis, né? Sim. E as rainhas, enfim. E aí, o meu pai, ele vai trazendo as histórias, né? Maravilhoso. E nessas minhas pesquisas, e aqui é assim, ele é um conjunto, na verdade, de livros e registros que foram colecionados pelo meu tio, né? Que hoje já é falecido, mas esse tio lá, quando eu comecei a falar com meu pai, ele falou com o tio e tal, e foi juntando, né? Então, isso já é uma coletânea de vários registros, né? O que eu acho interessante é que a gente funciona muito na árvore genealógica, né? E aqui, ele é este ramo em que eu estou. Então, o primeiro que eu tenho aqui, que é 13ª geração, que é o meu bisavô, Tá. né? Aí chega no meu avô. O meu avô, ele já foi da época da guerra, quando os japoneses invadiram a China. E ali, ele e minha avó, né? É uma família de 6 filhos e o meu pai, ele é o caçula. E eles eles fugiram da guerra, né? E o meu pai, não foram todos que conseguiram fugir. Então, foi uma tia e 2 tios e meu pai. Então, 4 conseguiram ir para Taiwan. E de lá, eles vieram para o Brasil. E aqui chegamos. Então, eu, como 16ª geração, e eu digo que eu sou a última, porque o meu pai, ele é o caçula, e eu sou a caçula, né? Então, estamos aqui no 16º. Mas a árvore continua. Sim. Porque o tio mais velho da família, ele teve o filho mais velho, que teve o seu filho, e que agora já tem também os seus netos, né? E você estava explicando que nessa árvore você consegue pegar o mapeamento dos filhos. Filhos Dos homens. Isso. As mulheres, né? E eu estou aqui porque eu sou filha direta Sim. do homem, no meu Sim. pai, né? Então, o nome da minha mãe, ele até aparece atrás do nome do meu pai. Tá bom. Né? Mas, e aí tem, enfim, mas a árvore para aqui. Porque Tá. na mulher, então a minha irmã, por exemplo, ela é casada. Sim. Mas no momento em que ela casa, ela passa a fazer parte da árvore da do família marido. Liu, Tá. que é do marido. Tá bom. Ela não faz mais parte desta árvore. Tem uma linda dança que a gente pode olhar com os olhos do contemporâneo e falar, ai, né? Mas é lindo. Então, a grande raiz de Genichi, ela vem Nossa, desta... amiga, 16 gerações, é muito 16 lindo. gerações. E esse livro, levanta só para o pessoal ver. Esse livro grande, assim, acho que valeu ali. É aqui, né? É ali? Só Deixa dá uma eu- levantada. Este foi o Isso. primeiro, né? Esse foi o primeiro Este foi Xi. o primeiro Xi. É maravilhoso, gente. Então, é bastante tempo, é E bastante você sabe o registro, que ele fazia? né? Tem, tá escrito aí, não? Tem. O que foi- ele fazia? Tem um aqui que... Bom, eu continuo estudando Sim. porque... É isso que eu ia falar, porque você está fazendo esse recontar dessas origens, Sim. né? Tem aqui, eu acho que é o meu bisavô, porque aqui tem o nome de todos eles, né, Tá. registrado. E se eu não me engano, um deles foi... Aqui, ó. Ele foi o secretário de Educação Municipal. Olha, ali. gostamos de secretário É da que educação. isso a gente tá dando nova forma para essas origens através da sua voz, Você vê só? através da sua voz. Agora, olha, este registro aqui, está escrito aqui, né? Foi em 1900. Um deles, né? Tá. Um Sim. deles. Aham. Então,
a educação, ela permeou, sim, muito a família, né? Então, o meu tio, o primeiro que veio para o Brasil, ele era agrônomo. E ele era especializado em bicho da seda, né? Olha. Então, ele veio a convite de um investidor chinês que É a já seda estava chinesa, aqui. né? Exato. Seda chinesa. Exato. Então, esse investidor já estava aqui, um chinês, Tá. e viu que, assim, o tecido mais utilizado aqui era algodão. Então, tem uma grande oportunidade da gente vender seda. Só que, naquela época, tudo era navio. Sim. Não tem como importar, tá? Vamos produzir, então. Nisso, conhecia esse meu tio, por ser agrônomo e era especializado em criação de bicho da seda. Trouxe o meu tio, foi o primeiro que veio para cá. E ele, no interior de São Paulo, numa cidadezinha ali do lado de Bauru, começou uma produção de bicho da seda. Maravilha. Tá. Um ano depois, trouxe o meu pai e minha mãe. Eles trabalhavam numa tecelagem de seda, né? Então, vieram, então, meu pai, minha mãe e a minha irmã mais velha, que nasceu lá, também vieram todos para cá para abrir uma tecelagem e tocar aqui, né, a produção, porque o bicho da seda já estava em produção suficiente para ir para a tecelagem. E na tecelagem começou, então, toda a produção de seda. Maravilhoso. Esse foi Não o início. sabia dessa informação. Foi assim que né? surgiu a família Xi no Brasil. O tecer das origens da família Xi no Brasil. É. É isso. Nossa, Temos que tecidos em casa até hoje. É mesmo? Dessa época. fantástico. Sim, que era da A tecelagem do próxima meu vez pai. que a gente se encontrar, se você puder trazer, não sei se é... São as almofadas da minha casa, no meu sofá. Ai, que maravilhoso! São do meu pai. A próxima vez que Daquela- eu for, então eu vou Você observar. precisa observar, Com esse verdade. olhar. Nossa, É, esse novo olhar dessa origem. sim. Nossa, que... É. Nossa, São amiga, multiversos, maravilhoso. assim. Jenny, te ouvir... Bem, eu vou falar, assim... De um outro espaço-tempo diferente do Dali sobre você. E talvez até dentro daquilo que você trabalha, né? Nos multiversos. Sim. Tá? Te ouvir com a sua nova voz é ver você conectada com mais propriedade da sua verdade. Uhum. E se existe algo que, enquanto você falava, eu conseguia ver em você, o nosso chakra laríngeo, dentro dessas correlações das polaridades dos chakras, a gente sabe que existe, né? Uhum. O primeiro com o sétimo, o segundo com o sexto, e o terceiro, que é o plexo, tem uma correlação do poder com a verdade, do laríngeo. Bonito. Uhum. É. E o que você traz... Na verdade, você sempre me trouxe isso, desde antes, né? De todo o processo. Mas existe uma tônica de uma oitava aí. Diferente. Sim. Que você vai poder dizer, talvez, melhor do que eu. Uhum. Do olhar aqui da terceira pessoa. Mas que também simboliza muito a sua geometria. É de um poder. De um superpoder. Seu. Sim. Que você está dando uma nova forma através dessas cordas, dessa vibração do som que está saindo. Uhum. Mas o som não está saindo daqui. A vibração não está saindo daqui. Vem dessa força daqui. Uhum. Eu não sei se faz sentido para você, sabe? Enquanto você fala, e a chave caiu para mim enquanto eu vi a força da sua fala deles. Das origens. E, curiosamente, hoje pela manhã eu repostei um vídeo do World Keepers, né? Uhum. Que eles postaram, eles dão vozes. Curiosamente, eles dão vozes aos povos originários. E uma guatelamesa, né? Uma ancestral da Guatemala ali falando exatamente do que você está fazendo aqui. A importância de dar voz aos antepassados. A ouvir o que você fez para remontar as suas origens com seus antepassados, ouvindo seu pai, Sim. para que você possa ser a voz da voz. Que é o que a gente faz aqui em Origens, dando vozes e ouvindo essas vozes, através dessa nova forma, que é o que você trouxe através do livro, que é o que você está fazendo através do seu novo poder. Então, eu não sei se você tem ainda consciência disso real, mas eu sinto... existe algo aí. Eu acho que eu não tenho essa consciência toda, como você fala, na profundidade. Tá. O que eu tenho, sim, muita consciência
é que este processo dessa cura, ela, na verdade, ela é muito mais profunda. Eu tinha uma voz muito rígida Tá. dentro dessa matrix. Uhum. Porque eu sempre vivi muito intensamente dentro da Matrix. E ela deixou de fazer sentido já há algum tempo, né? Acho interessante que você falou que foram 3 Sim. geometrias, né? Porque o 3 é o que me rege, né? E o meu número é sempre o 9, ou seja, Opa. 3 vezes o 3, né? Sim. O meu ciclo é sempre em 3, são 3 passos, sempre o 3, né? Tá Tá. sempre muito latente na minha vida. E este momento em que estou, o que eu entendo é que foi feita uma lapidação na Sim. minha voz, né? Não na corda vocal, na voz. Uhum. Ela estava precisando de uma lapidação porque a voz que existia, ela estava muito engessada, muito enrijecida. E eu tenho consciência, sim, Tá. do poder da minha fala, da minha voz. sim. Apesar de sempre tomar muito cuidado com ela. Porque, como uma boa leonina, eu não sou de falar muito. Mas quando eu falo, eu sei que eu posso machucar. Então, eu sempre... Quando eu passei a ter consciência disso, né? Que é aquela coisa, tem horas que quando eu realmente venho o lado leonino, é assim, eu arranco a cabeça, né? Então, então vamos tomar cuidado, porque não é por aí. Patado do leão, né? Tipo... Exatamente, né? Então, é assim, quando eu passei a ter consciência disso, eu sempre tomei muito cuidado com as minhas palavras. Sempre observei muito a forma de falar, como falar, a hora de falar, né? Então, tudo isso sempre foi muito presente no meu trabalho. Né? Tá. Pelo trabalho que eu fazia. Só que isso foi engessando, foi cristalizando. E eu precisava passar por um processo de regeneração dessa fala. Maravilhoso. Que é o que ecoa dentro de mim quando você acabou de falar. Não tinha consciência disso, tá? Isso veio agora, quando você falou. É porque muitos dos processos de lapidação, dos próprios cristais, se a gente parar para pensar, e eu como estudiosa desses seres, muito da beleza deles, no cristal bruto a gente não vê. E ele se manifesta somente na lapidação. Não só pela forma, mas pelo brilho e intensidade da cor de alguns minerais. Então, e você falava e eu via isso, porque eu conhecia a Jane de antes. E que tinha essa mesma potência de fala, esse mesmo, que é muito do leonino, né? A gente fala que o leonino tem essa natureza, é inata dele. E é fantástico essa sua consciência desse transitar entre luz e sombra do arquétipo, que a gente fala muito na astrologia, porque achar o caminho do meio é o nosso caminho de excelência. E a gente só consegue fazer isso transitando pelas duas polaridades, não só ficando na luz. Então, você viveu essa passagem, esse rito de passagem, e você viu os dois mundos. Sim. Para essa nova jornada desse caminho do meio que você está construindo agora. Sim. Né? Sim. Com uma referência de 16 gerações de background aí para você. Por isso que hoje eu tenho Eu um acho que é pouco... mais referência, porque agora eu vou indo pro próximo movimento. Põe a próxima foto pra mim, Gabi, por favor. Que aí... Nessa jornada, nessa capa de carbono, nessa vida, nessa história, tem essas 16. Mas a outra parte da origem da Jane, que nos conecta aqui diretamente, a gente estava almoçando hoje antes da gravação, ele falou, como é que Origens? A Origens começa em 2019, depois fica congelado uns 2 anos, a gente tenta de novo em 2021, e fica congelado mais 3 e a gente está saindo com ele agora. Sim. Na oportunidade, a gente estava num festival de inovação, né? Você falando uma palestra, a gente fazendo a curadoria do espaço, e uma das palestras foi a nossa. E eu lembro daquele lugar, né? Foi a nossa segunda situação de origens. Era inovação, tecnologia, humanidade, criatividade. Mas daí, até falar de origens num lugar desse, teve que ter a curadoria ser nossa e muita coragem, a ancoragem do povo junto com a gente. É a coragem e a ancoragem. Que estava lotado para ouvir, né? Porque aí a gente, o espaço, né, tinha toda essa proposta de expansão, consciência, então ele estava sempre muito cheio. Mas aquilo começou a chegar e o pessoal que tava na porta, gente, mas não para de chegar gente. E eu nunca vi tanta gente e foi a primeira vez que a gente viu o espaço não comportar, né? Exato. E aí logo depois você fala, agora eu sei, eu tenho que te dar uma coisa.
E aí você chega com essa caixa. Eu não sei se você escolheu a caixa porque tinha isso na capa, a Taste of the Past, né? A cara uma pitada, né? Um gosto não, do eu não passado. percebi disso. Então tava aí, né? Das Highlands ali, enfim. Vamos para a próxima. Quando eu abro a caixa, ela falou assim, vocês tinham que ser as guardiãs desse livro. Depois você pode contar a história. Ela falava que do meu armário mais escondido nascia o fato de que você também estudava Atlântida e Lemúria. Sim. Há uma jornada já, né? E a hora que a gente teve coragem de subir naquele palco, daquele festival de inovação e tecnologia, e falar sobre, né, ciência e consciência, toda essa coisa da espiritualidade da tecnologia, você falou, não, então... E aí vai para a próxima página. Esse é um livro muito raro. Esse é um livro que a gente foi estudar um pouco do Scott Elliott. Ele é quem ajudou a Blavatsky a desenhar todo o conceito, a conceber mesmo. Não é só desenhar, é a concepção mesmo de estudos teosóficos sobre as raças raízes. Sim. Então, se hoje, sei lá, a escola de aprendizes do evangelho, do kardecismo, fala das raças, se a gente pode ter a descrição de Atlântida, quem eram, quem não eram, é porque eles fizeram esse trabalho, a Blavatsky amplificou, mas por trás desse trabalho da Blavatsky, tinha o Elliott. E tinha esse livro, que ele foi feito mais ou menos 1890, e essa edição é de 1909. E o próprio Rudolf Steiner. Né? E depois aí o Rudolf mais pra frente traz, no estudo das validações do Rudolf, ele traz o Scott Elliott como referência também. E aí, o mais legal, próximo... O que esse livro, você já vai contar a história do livro, ele vem com mapas, gente. E esses são os mapas mais completos de Atlantis e de Lemúria. Então, para não tomar muito tempo, só para vocês terem uma noção, esse é o primeiro, porque ele fala da história de Atlântida há 1 milhão até 800 mil anos atrás. Ele fala até os 9 mil anos, que ele já cobriu aqui milhares de edições. A última temporada ficou nos 10 mil anos antes da última queda, mas aqui é de 1 milhão a 800 mil. Então, se você olhar esse vermelho, né? Põe o dedinho ali, onde está o Brasil, amiga. Cara, tem uma Atlântida que invade ali, vai até o Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, isso pra mim foi muita novidade. A primeira vez que eu bati o olho, e agora rememorando, eu nem tinha muito essa história. A gente ainda vai encontrar quem é um especialista disso, talvez um teosófico, uma teosófica, gente que debruçou sobre isso, ainda acho que sei quem pode nos ajudar para traduzir, mas a gente olhando para ele, vai pro próximo. E aí a Atlântida vai mudando, né? Aqui já são entre 800 mil e 200 mil anos, ela já vai diminuindo, já tem menos Brasil ali, né? Ela vai enxugando, né? E até uma curiosidade, quando a Jane deu esse material pra gente, uma das coisas que a nossa primeira impressão, na época, que foi a primeira referência dessas datações que vão além do óbvio, do que todo mundo já estava habituado a ouvir das grandes civilizações que iam só até 12 mil anos atrás, e ele está falando de 1 milhão de anos atrás. Né? Isso pra gente falou assim, nossa, porque isso dá muito mais sentido pra gente. Super. De povos tão originários, das origens ali, e que era tão limitada essa visão deles, né? Isso que eu lembro que na época mais chamou a atenção. O próximo, que aí ele vai caindo, né? Vai. E aí ele falava que aqui, ó, ainda teve uma divisão grande, que é onde começa a história, né? Que é Ruta e Daitya, que é 200 mil até 80 mil, que é onde a gente começa a capturar esse 80 mil. Até aí, eu nunca vi ninguém falar não ser ele, tá? Essa teosofia da Blavatsky dele. Isso. Próximo. Sim. E aí a gente começa mesmo a saber que é desse 80 mil aos 9.564, que é o Platão, aquela coisa toda, que vira a ilha lá de Poseidon, lá em cima, entendeu? Mas o legal é que é isso, assim, o continente inteiro americano era isso. E aí a próxima é o Lemúria, né? Então, Lemúria is a greatest event ainda. Então, toda essa Lemúria, tem Lemúria para todo lado aqui, né? E esse grande continente aqui do lado de cá, que são as suas origens dessa vida aqui, né? A sua genética, isso está todo afundado, né? A Lemúria, ele fala coisas assim que eu nunca vi, amiga. Ele fala sobre seres que talvez lá atrás, nesse 1 milhão, potencialmente eu nunca vi isso. Eu tava relendo agora, que podia botar ovos, e aí parte deles botava ovos, assim, seres humanos em 1 milhão de anos atrás. A gente precisa trazer alguém que saiba dominar essa fala toda da teosofia. Te chamo nesse programa de novo, porque você é guardiã disso de alguma forma. Mas é isso. Mas conta como é que você achou o livro. Conta pra gente como que isso chegou. Como isso chegou, olha, foi uma história também, porque eu estava muito sempre dentro da matriz, né? Até ter vivido aí alguns episódios, por exemplo, não, tem coisas que a ciência não explica, e a
a lógica não explica, né? Então tem algo Sim, além, né? sim. E dentro desta minha geração toda aqui, né, dos meus antepassados, a gente não tinha uma educação religiosa. O que a gente sempre teve foram as tradições chinesas da nossa família Xi, e que, assim, a gente sempre cultuou e respeitou muito os antepassados, né? Sim. O que hoje a gente chama de ancestrais. Na época, Sim. a gente não tinha nem esse vocabulário, né? Então, eu comecei a perceber que, os meus ancestrais não estão me trazendo as respostas que eu estou precisando, e eu comecei uma busca aí iniciei por religiões, né? E aí eu entendi que não era por ali também, né? Porque as religiões, eu tinha muitas dúvidas das coisas que eu estava buscando. E fui cair na espiritualidade. Falei assim, bom, aqui parece que está ecoando um pouco mais. E fui estudando. Eu sou uma grande curiosa, né? Dos diversos temas, né? Assim, né? Então, eu tinha uma folha em branco de algo que eu não sabia explicar, mas que eu sentia, né? Existia uma vibração, uma eletricidade, né? Eu sentia os arrepios e tal, mas não sabia explicar nada disso, né? E nessas eu comecei, então, a me aprofundar nessas buscas, né? Pelo sutil. Então, de religião, eu fui para a espiritualidade, mas nada ainda estava ecoando até um dia eu ter começado a ler alguns livros de Osho. Sim. E de lá, eu falei assim, puxa, tem essas raças originais. Aí foi o primeiro livro que me chamou a atenção, que aí não foi Osho, mas foi Exilados de Capela. Sim, né? Ele é clássico. Bem do clássico, né? Eu falei, isso aqui tá parecendo mais interessante, né? E disso eu sei que nas pesquisas eu descobri que existiam mapas. Porque em Exilados da Capela, ele fala muito brevemente sobre o tempo que foi necessário para a raça humana encarnar, né? Mas eu fiquei nessa dúvida. Eu falei assim, irmão, tá bom, demorou esse tanto de tempo, e o que essas pessoas estavam fazendo? Estavam aonde? Se não estavam encarnadas, não é? Então nada, é um acaso, né? Mas cheguei em Atlântida e descobri que existiam mapas, né? Numa das leituras. Não foi em nenhum livro, foram artigos, papers e tal, referência só, né? Aliás, eu acho que foi até num rodapé. Sim. A primeira vez foi no rodapé de algum artigo que eu estava lendo que eu vi os mapas registrados por William Elliot. E eu falei, William Elliot, vamos buscar, né? E foi muita pesquisa, tentava achar livro em torno da... Porque viajava bastante a trabalho, tentava ir em sebos e não achava nada. Até um dia que eu falei assim, não, eu vou pesquisar na Europa. E lá eu achei, num sebo. Maravilhoso. Uma edição. De que país? Que era da Inglaterra. Da Inglaterra. E aí eu falei, eu preciso buscar esse livro, né? E tem muitos anos isso, então não tinha essa facilidade de pede na Amazon e você importa. Não dava, né? Tinha que ir lá buscar, né? E quando é para ser nosso, E quando é para ser... Então, aí eu descobri um amigo que estava lá para voltar. Maravilhoso. E eu falei, você vai trazer um livro para mim. Ele, tá bom. Eu falei, então, você tá em que hotel? Me dá um endereço, porque aí o sebo, eles falaram que eles podem enviar para o seu hotel. Beleza. Bom, tava fazendo o check-out e o livro não tinha chegado. Aí ele me ligou. Ele falou assim, olha, eu só queria te falar que assim, o livro que você falou que era para eu levar não chegou, tá? Eu falei, ai, que pena. Não, mas eu não vou te atrapalhar também, né? Tudo bem. Ele falou, faz assim, eu tô com tempo. Me passa o endereço que eu vou buscar. Bom, ele foi até a livraria, porque estava no caminho dele, de fato, né? E ele nem sabia do que se tratava, ele sabia que era um livro, né? E ele passou lá e pegou o livro para mim. Maravilhoso. O dia que chegou, eu abri assim, eu até tremi. É uma entidade o livro, assim, ele fica guardadinho. Da jeitinho que você só abri de novo, porque eu precisava tirar algumas fotos, mas ele é raríssimo. Bem rápido, o papel, né? Aliás, amiga, no momento que você quiser de volta, ele continua sendo seu, a gente só é a guardiã desse processo. Não, eu fui só, assim, era para estar nas mãos de onde deveriam estar, não são meus. Eu só fui o canal, eu fui só o canal. Então, quando eu abri os mapas,
Eu falei assim, gente, Cara, o que é isso? 1 esses milhão. mapas. Foi esse o meu choque. Na hora 1 que- foi milhão um de Até hoje, porque anos. lendo o Nossa, livro, assim, eu não li ele de cabo a rabo, mas assim, eu acho que alguém precisa explicar pra gente. Isso é Porque o canalização, inglês isso é o é quê? difícil. É, É o dif- inglês é um inglês difícil de de outra ler. década, de é o outro inglês século, difícil. entendeu? Sim. Eu Não é peguei simples. ele ali no digital, né? E pra gente ter acesso, né? E assim, é muito difícil, porque não é inglês fácil. Não. Não. É o inglês, eu falo que é tipo o inglês shakespeariano, né? Que na hora que você vai. É difícil? Difícil a leitura. É um inglês muito erudito. É. Né? E ainda assim, ele não conta toda a história de como ele capturou isso. Eu Se acho que tem canalização, códigos, se tá? é- Eu acho que além disso, o que me vem ele não quis deixar no óbvio. Ele quis deixar os Então, códigos. quem está nos escutando, que for especialista nesse livro, nesse autor ou nesses mapas, nos deixe saber. A gente quer muito poder ter profundidade disso. Sim. Porque é sobre isso. É. É sobre isso. E eu falo que a Jane aqui está contando o que a gente fala nos bastidores, né, amiga? Sobre o que é se estabelecer nessa geometria da integração, da abundância, do fluxo. Da lei do mínimo esforço. Do mínimo esforço no sentido de que, quando a gente está conectado com a nossa essência, com a nossa verdade, Sim. com o nosso ser, isso vem pra gente sem a gente fazer nada, apenas sendo quem somos. Sim. E aí a mágica acontece diante de nós, porque a gente recebe diante daquilo que a gente está entregando, e essa reciprocidade é linda. Sim. Então todo o movimento que a gente... E Origens é um grande portal de ensinamento pra gente de cá, disso. Todo o movimento de muita força Sim. que a gente está querendo fazer para algo, aquilo não acontece. A hora que a gente para, a gente confia, a gente volta e fala, é isso. Acontece. A agenda bate, os encontros acontecem, a geometria nasce, as falas vêm, como tem que vir, a voz se apresenta desse lugar Sim. que tem que vir, e as referências chegam. Então, Exato. essa É referência isso. vai chegar pra Vai gente chegar. no momento em que essa sincronicidade e essa ressonância acontecer, em que não só a gente esteja preparada para isso aqui, mas o campo em si É isso. esteja preparado para remanifestar essa essência de William Elliot Sim. no planeta de novo. Maravilhoso. Bom, a gente vai fechar, acho que pode trazer a primeira versão da geometria. Da geometria. E aí eu quero te trazer um insight que me veio também na sua fala. E no insight que me veio dessa questão dos chakras, né? Porque a sua geometria central, e é assim que eu trago a essência, né? Para a fala de quem vai vir aqui, foi uma calcita dourada, que é essa grande esfera aqui, que é um retorno desse seu sol. Mas um novo sol. Né? E a gente entende que a grande excelência do leonino é o poder do coração. É o poder da verdade do coração, né? E o coração é a grande integração. Tanto que o coração não tem essa correspondência a nível de chakras, porque ele é ele. E por isso que o leonino tem esse poder do leonino. Porque ele é o sol. Né? E ele só é. Né? Ele está porque ele é, e ele é porque ele está ali. Mas é um sol alado, né? Ele tem asas. É isso. Né? E a Mica, ela nos remete a essa energia arcangélica, né? Essa energia do sutil. Então, é um sutil que está... Eu aprendi uma palavra com um amigo meu geólogo, que eu vou trazer aqui, que é percular. O percular é um processo em que... Bem, por favor, geólogos, eu estou tentando replicar aqui, tá? Então, licença poética para isso. Quando a formação da rocha está se estabelecendo e existe um espaço, um vazio entre uma parte e a outra, e muito provavelmente a água vem trazendo elementos que perculam essas frestas, elas vão trazendo a química necessária para a formação daquele mineral. Que aqui no termo geológico, esses contaminantes que vão dar outros processos aqui. E eu digo que essa geometria está perculando a Jenny nesses espaços vazios para uma nova estrutura, porque a calcita ela é rica em cálcio. Ela dá uma estruturação, não que a gente não tenha, a gente não reconhece ainda em nós. Porque é o que eu disse para Mari no episódio anterior, essa geometria foi manifesta porque ela já existe em você.
ela só está te relembrando disso. Então eu encerro o meu servir, para deixar o seu servir à tona novamente, mas nessa outra oitava, que é a oitava da nova Jen. Maravilhoso. Gratidão, amada. Maravilhoso. Gratidão pelo seu servir pra gente. Eu é que pra agradeço, nós. uma gratidão universal, né? Maravilhoso. Muito bom. Que venha. Que venha. Gratidão, pessoal, por mais um episódio de Origens. Fiquem aí pra próxima. Eba.